vez, hein? Foi rapidinho. Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, toda quarta-feira, né, a partir das 10 da manhã, estamos por aqui, trazendo sempre um conteúdo, um episódio diferente. Esse é o número 113. Não é fácil toda quarta-feira, até estava conversando com o nosso convidado de hoje, a gente trazer esse tema e trazer os convidados, a gente falar um pouquinho, né? Sobre vários assuntos, mas assim, a gente sempre traz, né, tentando diversificar e sempre receber, apesar de ser um público aí, hospitais, área da saúde, santas casas, mas sempre um tema diferente. O tema de hoje, né, nós falamos um pouquinho aqui, é, polêmico, chamativo, mas como não ser preso por causa do prontuário do paciente. Para isso, volta aqui, Dr. Josenir Teixeira, a gente já tinha prometido essa volta, a gente já fez um bate-papo lá atrás. Ele é advogado em terceiro setor de saúde, mestre em direito, especialista em direito médico, direito hospitalar, direito da saúde em direito do terceiro setor. Dr. Josenir, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E já agradecer em nome da Azevedo, né? Assim, o Luiz também está aqui, dá um bom dia para todo mundo que está participando, o pessoal que está no YouTube assistindo a gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas vou passar a palavra para vocês e fiquem à vontade. Lembrando que isso aqui é um bate-papo, né? Também, lá, lógico, a apresentação em si. Doutor Josenir, só acho que a tela ficou preta, acho que se puder parar e voltar. Bom, coloquei de novo, vamos ver o que Vamos acontece lá. agora. Bom, gente, desculpa, a gente entrou bem cedo, ficamos conversando, eu e o Lucas, testamos tudo, passei todos os slides, mas enfim, aconteceu algum problema que fez com que a gente atrasasse. Bom, vamos direto ao assunto, porque vocês não têm culpa desse atraso. Para quem não me conhece, chegou aqui agora, eu sou Josenir Teixeira, eu tenho aí alguns anos que eu atuo especificamente na área da saúde. Na verdade, só fiz isso na minha vida até hoje, tem 35 anos que eu advogo só para médicos e hospitais e tive a oportunidade de, ao longo do tempo, escrever, estudar e continuo fazendo isso em relação aos vários assuntos que são inseridos dentro do direito hospitalar, do direito da saúde, do direito médico e também do terceiro setor, que é a minha área de concentração no mestrado, e tive também a oportunidade de escrever alguns livros abordando aspectos técnicos relativos à área da saúde até hoje. Ah, sumiu de novo, né? Que coisa. Eu fiz Acho uma que palestra podia deixar aberto, eu estou de olho aqui, acho que pode deixar aberto que eu vou. Eu fiz uma palestra esses dias na OAB aqui de uma cidade, falando da área da saúde, e a gente teve realmente uma invasão. Teve uma invasão de algumas pessoas e começaram a xingar e não sei o quê. A gente teve que fechar a sala e abrir de novo. Aí, nesse caminho, a gente acabou perdendo algumas pessoas, mas enfim, espero que não seja o caso aqui. Eu não sei por que que o compartilhamento não está sustentando. Mas. Eu queria começar dizendo isso aqui que eu disse da última vez, né? Há quanto tempo a gente ouve falar sobre o prontuário do paciente? O Caleb, que está aqui conosco, que é um administrador da São Camilo lá de Santarém, comentou que em 98, 99 ele viu uma palestra minha em Palmas, no Tocantins, falando sobre prontuário. E é verdade, antes de 98 eu já falava sobre prontuário e continuo quase 30 anos depois falando de prontuário. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que atua em hospital, também fala sobre prontuário a vida inteira e aborda os seus diversos aspectos, né? A gente tem aqui várias facetas do prontuário e hoje nós vamos abordar algumas delas. Aqui tem, por exemplo, em 98 foi a primeira vez que eu escrevi um texto sobre o prontuário e esse texto acabou virando um livro 10 anos depois e a partir disso eu continuo escrevendo sobre esse assunto até hoje. E ontem, inclusive, eu publiquei um outro texto nas minhas redes sociais, até para dar o gancho do que a gente vai falar agora. Prontuário é, para muitos, um bicho de sete cabeças, é uma dificuldade, e é mesmo, fazer com que os funcionários do hospital efetivamente tratem o prontuário como ele deve ser tratado de acordo com o que prevê as normas e principalmente as resoluções do COFEN, do CFM e das várias outras profissões multidisciplinares que gravitam em torno desse documento.
a elaboração bem feita do prontuário é sempre um tormento para todos nós. A história da letra legível para os hospitais que não têm ainda o prontuário eletrônico, e é a esmagadora maioria deles, até porque o prontuário eletrônico ainda é um software muito caro para ser utilizado, e a gente tem aí no máximo 8% dos hospitais brasileiros que tem o prontuário eletrônico. E realmente o Lucas tinha razão, a gente está sendo invadido de novo dessa vez. Como eu disse, né, o prontuário tem várias facetas. Na última palestra que a gente fez, no último episódio, que está aí disponível na plataforma do Azevedo, a gente abordou basicamente esses vários itens. E hoje nós vamos abordar especificamente só o acesso, o pedido de cópia e o sigilo. Sendo que esses três temas estão mais ou menos interligados, porque o sigilo é importante para a definição do acesso, que é importante para a definição da cópia. E a cópia, basicamente, é o acesso ao prontuário por conta de terceiros. Então, eu destaquei aí do programa que a gente já enfrentou os três itens sobre os quais nós vamos falar. E de todos esses itens, a gente poderia aqui ficar horas falando sobre o prontuário. As questões mais importantes, efetivamente, são a elaboração do prontuário, conforme eu disse agora, o conteúdo dele, o que tem que ser escrito, a preocupação com a data, com a hora das anotações, a preocupação com a identificação de quem faz as anotações, a preocupação com as anotações em si, de maneira que elas sejam claras, específicas e permitam a quem assume o plantão na sequência saber efetivamente o que aconteceu no paciente. E dos itens mais importantes do prontuário também é a defesa, é a utilização dele para defender, seja perante a justiça criminal, a justiça civil, a justiça trabalhista, ou mesmo perante os conselhos profissionais, defender não só o médico, mas também o pessoal da enfermagem. Eu vi que tem alguns psicólogos aqui nos ouvindo, perante o CRP, enfim. Então, além da elaboração, a defesa e o acesso, como eu disse, que tem a ver com o sigilo e com a privacidade. E o sigilo é a discussão eterna que a gente tem sobre o prontuário, porque ele passa obrigatoriamente por quem tem acesso ao prontuário. E é basicamente isso que a gente vai dizer. E o link de tudo isso com o tema que eu propus para a palestra é: se alguma autoridade pede acesso ao prontuário, e esse acesso normalmente é via cópia, e o hospital ou o profissional de saúde não dá essa cópia, será que ele pode ser processado, eventualmente até preso, por conta do não atendimento dessa ordem? O profissional da saúde ou o profissional da administração, ou o diretor administrativo do hospital, ou o diretor clínico, ou o diretor técnico, em última análise, ele pode responder ao crime de desobediência caso ele se recuse a mandar cópia do prontuário para alguma autoridade? Qual autoridade é essa? Depende de qual autoridade está pedindo a cópia para fazer como que haja como consequência o crime de desobediência ou não. É sobre isso que a gente vai falar e eu prometo ser breve para a gente ficar dentro do prazo pré-estabelecido, até para que a gente possa ter possibilidade de fazer perguntas e conversar sobre isso. Então, o tema é como não ser preso por causa do prontuário do paciente. É um tema que uma outra pessoa já me falou que ele é exagerado. Não, imagina, você está exagerando, isso não acontece. Eu diria para você, meu caro participante, que acontece sim. Nós temos vários processos criminais por crimes de desobediência, em que houve abertura de inquérito policial, houve denúncia do Ministério Público contra o médico ou contra o administrador hospitalar. Nós temos o recebimento dessa denúncia pelo juiz e o início da tramitação de uma ação penal contra quem se recusou a enviar cópia do prontuário do paciente para algumas autoridades. É claro que lá pelas tantas, nós advogados, na maioria esmagadora das vezes, nós conseguimos trancar este inquérito ou trancar esta ação penal por conta do posicionamento que o STJ tem sobre o assunto, no sentido de que, e é sobre isso que a gente vai falar com mais detalhes daqui por diante, o crime de desobediência ele pressupõe o dolo, ou seja, ele pressupõe a vontade da pessoa em não querer cumprir a ordem da autoridade
que ele recebeu. E o não envio de cópia do prontuário não é por causa da vontade de descumprir a ordem, é porque há normas jurídicas e inclusive constitucionais que permitem ao gestor de uma unidade de saúde não enviar a cópia do prontuário para todas as autoridades, porque este prontuário ele é protegido constitucionalmente e também do ponto de vista legal com a caráter de sigilo. Então, mas em que pese não haver ainda a condenação, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma condenação transitada em julgado por crime de desobediência, o processo evolui, o inquérito se transforma em processo crime, a pessoa envolvida tem que contratar advogado, a unidade de saúde tem que contratar advogado, tem que apresentar defesa e tem que ir até os tribunais superiores para trancar essa ação criminal, movida administrador, contra o médico, contra diretor técnico, contra diretor clínico. Eu conheço casos de todos os jeitos nesse sentido. Então, o tema que eu propus, como não ser preso por causa do prontuário do paciente, ele não é exagerado. Ele não é exagerado porque acontece, e eu tenho pelo menos aqui no meu arquivo umas 30 decisões judiciais exatamente que tratam exatamente sobre isso. E é um assunto que, como a gente disse, ele traz dúvidas, sempre traz dúvidas. Qual autoridade eu devo atender? São todas as autoridades? Eu tenho direito ou legitimidade de questionar a autoridade que está me pedindo? Como é que eu faço esse questionamento? Eu posso mandar cópia do prontuário dentro de um envelope lacrado, conforme eu já escrevi algumas vezes? Isso por si só livra o hospital e livra o diretor, seja administrativo, clínico ou técnico do hospital, de ter contra ele a abertura de um inquérito policial e que isso vire processo ou não. Então há várias dúvidas e por isso nós estamos aqui, né, Caleb, depois de 25 anos, 26 anos falando de prontuário. Eu não sei se eu tenho, Caleb, os slides da época, nem sei se ainda já existia PowerPoint ou se foi naquelas transparências que a gente fazia, ou se não foi nada disso. Mas se eu tivesse e comparasse com o que a gente tem hoje, muito provavelmente a gente teria uma proximidade muito grande dos temas, porque ou da espinha dorsal do documento, porque nada mudou muito de lá para cá no que diz respeito ao tratamento do prontuário. A gente está vendo a tela mudando aí, parece que o Lucas está numa verdadeira batalha com quem está com quem está tentando sabotar a nossa palestra. É Mas isso vai mesmo. aí, Lucas, Tô de confiamos em olho aqui, pode você. continuar. Eu tô de olho aqui, quem é que aparece o nome, a pessoa eu já identifiquei aqui. E se você identificar, vamos tomar providência jurídica, né? Já que somos Isso advogados e aí. estamos aqui para isso, separa aí, vamos ver o IP, Isso, vamos para cima, até porque a gente é advogado e existe para isso, né? isso aí. Além dessas dúvidas, a ideia da gente conversar é reduzir riscos. Reduzir riscos para o hospital, para a unidade de saúde, para a UPA, seja lá para quem for, reduzir riscos para o diretor administrativo, para o diretor técnico, para o diretor clínico, reduzir riscos e evitar, como eu disse aí um pouquinho mais para frente, burocracia, porque, querendo ou não, mesmo que o processo não vá em frente e haja efetivamente uma condenação por crime de desobediência, há uma burocracia e há um tempo a ser que é destinado à trilha deste caminho. Você tem que prestar depoimento, você tem que contratar advogado, você tem que gastar dinheiro, e isso vai ao longo do tempo se espichando e qualquer processo causa desconforto, ansiedade e preocupação para quem está envolvido nele. Então, a redução de riscos diante da postura a ser adotada em relação ao assunto visa justamente reduzir burocracia e tratar o assunto tecnicamente como ele deve ser tratado, com base numa orientação embasada. Quando eu coloco orientação embasada, quero dizer que, do ponto de vista jurídico, deve-se criar um raciocínio embasado, obviamente, não só nas normas legais que existem, existem muitas, não só na Constituição, mas na legislação infraconstitucional, mas principalmente nas resoluções do CFM, do COFEM e de vários outros conselhos profissionais que regulamentam
a área da saúde. E a gente tem que, eu vou falar mais para frente, o hospital ou unidade de saúde tem que definir uma postura de entendimento em relação ao prontuário, porque, como vocês vão ver, não existe uma resposta pronta e acabada para o que fazer diante do recebimento de um ofício pedindo cópia do prontuário do paciente. Não há uma norma, não há uma postura, não há um padrão previamente definido e que vale para todo mundo. Porque, como acontece em vários assuntos relacionados ao direito, nós temos variáveis, nós temos entendimentos, nós temos divergências, nós temos convergências e como a gente tem várias facetas que englobam este assunto, o hospital pode escolher uma dessas facetas e aplicá-la no seu dia a dia, assumindo as consequências disso, que é o item que eu coloco aí, que a gente vai descrever isso um pouco mais daqui a pouco. E com isso a gente vai solucionar o problema. Existe uma postura única definida para solucionar o problema do enfrentamento ou da discussão entre autoridades e unidades de saúde? Não, ainda não temos. Deveríamos ter uma legislação que contemple tudo isso de uma forma clara e específica, para que justamente a gente tire o caráter subjetivo dessa discussão. Ah, eu penso desse jeito, eu penso daquele jeito, e ambos os pensamentos estão corretos, mas se a gente tivesse uma legislação clara e específica, não teríamos que ficar imaginando qual seria esse ou aquele, essa ou aquela postura que deveria ter em relação a isso. Então, podemos seguir, já que o Lucas está nos assegurando a demonstração dos Eu, slides. eu tô com uma. Deixa eu só clicar fora aqui e liberar minha câmera. Eu bloqueei tantas coisas aqui que até minha câmera fechou. A gente está com duas perguntas. Tinha uma pessoa com a mão levantada, acabou que abaixou, era iPhone. Eu não sei se era uma pergunta mesmo ou se era ou foi sem querer. Mas a Uhum. Alessandra fez um comentário aqui, a Alessandra Azaglia. E quando a operadora de saúde solicita cópia do prontuário para análise de cobrança do SUS? Ótimo. Vamos responder isso com base nessa tela. Está lá em autoridades em geral ou está aqui em auditoria, né? Então, como eu estava falando, nós temos diversas pessoas que têm interesse no documento que é guardado pelos hospitais onde a gente trabalha. E quais são essas pessoas? E a gente tem vários tratamentos a ser dados a essas pessoas. Nós temos o próprio paciente, que, desde a previsão do Código de Ética Médica, passando pelo Código do Consumidor e passando por centenas e centenas de decisões judiciais, o paciente tem direito a ter cópia do seu prontuário. Ponto. Apesar dessa verdade, a gente ainda acompanha diversos pacientes que têm que entrar com ação judicial para conseguir cópia do prontuário, seja com ação de exibição de documento, alguns entram até com busca e apreensão do documento e uma série de outras coisas. Eu tenho um caso específico de um cliente neste momento que o juiz determinou que o oficial de justiça vá até o hospital para buscar a cópia do prontuário. E eu orientei o hospital a fazer o seguinte: olha, ao invés da burocracia de receber o oficial de justiça, a gente sabe o juiz que está pedindo, o processo é eletrônico, vamos tirar a cópia e já juntar dentro do processo eletrônico, porque aí a gente evita essa burocracia, o deslocamento do oficial e etc, e etc. O hospital ainda não definiu o que ele vai fazer, mas acho que é desnecessário você receber o oficial de justiça e no mandado está escrito que, ao receber o oficial, deve-se indicar a data em que ele poderá voltar para levar consigo a cópia do prontuário. Não sei por que o juiz teve essa decisão, porque tudo seria muito mais simples. E o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente não tem tempo a perder com questões que podem ser padronizadas, porque este caso já envolveu duas ou três ou quatro pessoas do hospital, já me envolveu, eu já perdi tempo para responder a orientação. Alguém vai receber essa orientação, alguém vai preparar a cópia do prontuário, alguém vai receber o oficial de justiça,
ou alguém vai me mandar este prontuário em PDF, eu vou juntar este prontuário dentro do processo eletrônico no site do tribunal. Ou seja, a gente pode eliminar um pouco este problema burocrático da nossa vida. Mas voltando, o paciente tem acesso ao prontuário, isso é mais do que evidente. Se o paciente der a procuração para um advogado ou para qualquer outra pessoa, para essa pessoa pedir o prontuário e buscar o prontuário, também pode acontecer. Eu já vi hospital que quer duas procurações, uma para pedir e a outra para buscar. Eu não sei com base em que os hospitais têm essa criatividade, porque não há necessidade disso. No momento em que eu dou a procuração para alguém me representar perante aquela unidade de saúde, teoricamente está implícito que ele pode pedir e pode tirar cópia. Até porque não teria lógica ele pedir e a cópia ficar lá. Se ele pede cópia é porque ele quer pegar a cópia para fazer alguma coisa. Enfim, paciente falecido. Obviamente que eu não quero que o paciente falecido vá até o hospital para buscar a cópia, porque seria um certo contratempo para todos nós. Mas o paciente falecido, há uma postura, há uma recomendação que está em vigor há 11 anos do Conselho Federal de Medicina, que é a recomendação número 3 de 2014, que determina e orienta as unidades de saúde a entregar a cópia do prontuário do paciente falecido para o cônjuge, o viúvo ou a viúva, para os filhos, e até, se eu não me engano, tem até a linha de terceiro grau na sucessão hereditária mencionada lá nessa recomendação. Então, antes dessa recomendação, que está em vigor há 11 anos, existia um parecer do CFM determinando que o prontuário do paciente falecido nunca mais poderia ser acessado por ninguém, porque pode ser que ele nunca quis que alguém soubesse o quadro clínico que ele mantinha enquanto vivo. Esse parecer caiu, não só com base nessa recomendação, mas também porque o judiciário entende que os direitos fundamentais e a privacidade é um direito fundamental, eles não são absolutos, eles podem ser relativizados de acordo com o interesse público. Há uma discussão jurídica sobre essa relativização dos direitos fundamentais, mas fato é que efetivamente ela que aconteça. Familiares, quando o paciente é menor de idade, ou quando o paciente tem uma religião, ou quando a mãe tem uma religião e o pai tem outra religião, o hospital fica envolvido no meio aí de entrega ou não entrega cópia em razão de argumentos e situações a que ele não deu causa. Profissionais de saúde em geral, auditoria, e aí a gente chega na pergunta da Alessandra, né? A auditoria pode ser do SUS ou pode ser de planos de saúde para conferir o que foi faturado e etc. E aí, para já responder a pergunta, para não ficar lá para frente, se eu não me engano é a Alessandra, sim, Alessandra, a auditoria do plano de saúde pode pedir cópia do prontuário do paciente, desde que quem esteja pedindo também seja médico, porque ao ser médico, ele também deve obediência às normas de sigilo constantes do Código de Ética Médica. Se vier um ofício do plano de saúde assinado por alguém do administrativo, eu diria para você que não mande e alerte ao plano de saúde: olha, se um médico me pedir e assumir o ônus de guardar as informações que estão inseridas dentro do prontuário, porque ele também deve obediência ao Código de Ética Médica, eu mando. Mas se não for, eu não mando. Então, sim, auditorias de planos de saúde podem ter acesso à cópia do prontuário, porque também são obrigados a manter sigilo. E aí vem os nossos problemas mais diários, né? Do delegado de polícia, principalmente, inclusive em cidades menores, em que tudo isso toma um vulto maior, promotores de justiça, juízes de direito, médicos legistas, inclusive que compõem o IML, conselho tutelar também é muito comum, denúncias de maus tratos contra crianças, e o conselho tutelar pedir cópia do prontuário do paciente. Eu já até escrevi sobre isso, tem um artigo meu específico nas minhas redes sociais, no sentido de que não mande cópia do prontuário para o conselheiro ou do conselho tutelar, primeiro porque ele não tem capacidade técnica de analisar o que está escrito no prontuário. Então, aquele documento não vai servir de nada para ele, porque ele não tem capacidade técnica de analisar.
Segundo, você pode mandar um resumo do que contém o prontuário sem ter que mandar o documento em si. Olha, o paciente, se é menor de idade, coloca a sigla, ABC, de tantos anos, foi atendido nesse hospital, apresentando o quadro clínico disso, disso e disso, e está pronto. O Conselho Tutelar não precisa de nenhuma informação a mais do que isso. Ele não precisa do documento em si, porque o documento em si ele só pode ser analisado por outro médico que tem capacidade técnica e conhecimento específico de analisar o conteúdo. Delegado não tem, promotor não tem, advogado não tem, conselheiro não tem, familiar não tem, mas aí a destinação é para uma outra coisa, e por aí vai. E autoridades em geral. De vez em quando a gente recebe lá vereador pedindo cópia de prontuário e uma série de outras. Creio que aí no chat vocês podem dizer quais outros tipos de autoridade já pediram cópia de prontuário para vocês. Eu escrevi esse artigo aí nas minhas redes em setembro, tem aí 2 meses, em que eu fiz um resumo de algumas posturas que o hospital pode ter em relação a um pedido de cópia de prontuário. E eu dei ali 6 opções de posturas de hospitais para que os hospitais tenham diante de um ofício pedindo cópia do prontuário. Essas 6 opções, elas estão certas, elas são juridicamente sustentáveis. Por isso que eu falo que não tem como ter uma solução única, a não ser, como eu vou falar mais à frente, se o hospital defina por uma opção única. Essas 6 opções, elas estão certas e qualquer uma delas o hospital pode assumir para si e tocar adiante. Das 6 opções, 5 opções, 5 alternativas, são no sentido de não enviar a cópia do prontuário para a autoridade que o pede. E não só enviar a cópia, você não pode deixar de enviar a cópia sem explicar o motivo pelo qual você não está enviando a cópia. Porque se você não explicar, você vai, além de criar um problema desnecessário, você corre o risco de, aí sim, ao não explicar, incidir no crime de desobediência, porque pode parecer que você teve a vontade específica de descumprir a ordem. Você tem que explicar porque você não manda cópia do prontuário. Então você vai explicar que não manda porque o documento é sigiloso e eu não posso mandá-lo sem ter a certeza que quem está pedindo vai manter aquela informação em sigilo. Eu não vou mandar porque eu não sei o que será feito com ele. Eu não vou mandar porque eu só mando quando tem autorização judicial. E a última opção que eu dei e que eu acho válida é: envio a cópia do prontuário dentro de um envelope lacrado, escrevo neste envelope lacrado, contém cópia de prontuário de paciente sujeito a sigilo, e no ofício que você manda para a autoridade, você vai explicar: olha, estou te mandando a cópia do prontuário conforme foi solicitada, porém, esta cópia do prontuário ela é sigilosa. Eu estou repassando para você, autoridade que me pediu, a responsabilidade pela manutenção do sigilo deste documento. Ao escrever isso, a autoridade receber, ela vai falar: bom, eu não sabia que este documento é sigiloso, não tinha conhecimento, não conheço a legislação específica, tal. Vou me atentar e vou ter um pouco mais de cuidado em relação a esse documento. Então, qualquer uma dessas 6 opções aqui, elas são válidas e o hospital pode definir qual é o padrão que ele quer adotar ou pode, eventualmente, criar uma 7ª opção. Depende dele. Ontem eu publiquei nas minhas redes sociais, até para dar o gancho da gente conversar hoje, esse texto que tem o seguinte título: Não enviar cópia de prontuário de paciente é crime de desobediência? E aí, pegando as decisões judiciais que eu tenho sobre o assunto e fazendo o panorama geral sobre isso, eu criei talvez uma 7ª opção que o hospital pode ter. Porque várias decisões judiciais são sempre no seguinte sentido: você não é obrigado a atender o pedido de cópia de prontuário de nenhuma autoridade, nem de delegado, nem de polícia, nem de promotor de justiça,
nem de auditoria, nem de nada. Você só pode atender ou você só pode mandar cópia do prontuário se um juiz lhe pedir. Então, haveria que ter, obrigatoriamente, autorização judicial para enviar cópia do prontuário. Dezenas de decisões judiciais são nesse sentido, que há obrigatoriedade de ordem judicial, que é uma postura, que é uma sétima alternativa que pode ser definida pelo hospital, a se somar nas outras 6 que eu dei. E ela é válida, ela é legal, tem várias decisões judiciais que dizem exatamente isso, e aí há um outro problema, que deve ser analisado eventualmente pelo jurídico das unidades de saúde, que é a seguinte: a ordem judicial é legal porque nós temos ordens judiciais que são ilegais. Creio que isso não surpreende ninguém aqui que está nos ouvindo, mas você tem ordens judiciais que são genéricas, que não são específicas. Inclusive, esse ano o STF definiu uma questão envolvendo uma médica lá de Curitiba, que o STF anulou todo o processo de acusação dessa médica e ela foi acusada de praticar eutanásia dentro da UTI de um hospital localizado lá em Curitiba, porque lá na origem, há alguns anos, no momento em que o promotor de justiça e o delegado de polícia foram investigar os atos praticados por ela, eles mandaram ofício para o hospital pedindo todos os prontuários de pacientes que foram atendidos dentro de um período e disseram lá o período que era alguns anos. No total, dava 1.670 prontuários. Então, quando a ordem judicial vem no sentido de determina ao hospital que encaminhe todos os prontuários de pacientes atendidos entre os anos tais e tais, essa ordem judicial ela é ilegal, porque não pode haver pedido em lote de cópia de prontuário. A cópia de pedido de prontuário tem que identificar especificamente qual é o paciente em relação ao qual estamos tratando. Então, há ordens judiciais ilegais e que devem ser combatidas pelo jurídico do hospital, se ele entender que é o caso. E aí tem um outro artigo que eu escrevi também, se juiz pode mandar o hospital entregar cópia de prontuário, tem a ver com tudo que eu acabei de falar, mas eu queria chegar nessa seguinte definição. A resposta a essa pergunta, ela tem que ser dada pelo hospital, pela equipe multidisciplinar do hospital, apoiada e assistida, obviamente, pelo advogado, que é quem vai externar esta posição e sustentá-la depois. Então, dentre as 7 opções que eu entendo que são válidas, uma delas é a necessidade ou a obrigatoriedade de ordem judicial. Ao responder essa pergunta aí que está na tela, se o hospital entender que sim, só vamos enviar cópia de prontuário se um juiz pedir, o jurídico tem que elaborar um protocolo, um modelo de resposta para o delegado, para o promotor, para o conselho tutelar, para o vereador, seja ele quem for, o seguinte: olha, o prontuário do paciente tal está aqui, a cópia já está pronta, mas eu só vou enviar se uma ordem do juiz nesse sentido for mandada para mim. É uma postura que, burocrática ou não, mais demorada ou não, enfim, seja lá o que for, é uma postura que tem base legal, que pode ser definida dessa forma e que pode ser sustentada. E aí, todo mundo no hospital tem que saber que a cópia de prontuário só sai daqui se tiver ordem judicial. Ah, mas é no seu. Não, só tem que ter ordem judicial. Ah, mas não sei o quê. Não, só tem que ter ordem judicial. E há hospitais e unidades de saúde que podem responder a essa pergunta com não. Não. Não precisa obrigatoriamente de ordem judicial para eu enviar cópia do prontuário. Eu posso mandar para o auditor médico do plano de saúde, eu posso mandar para o delegado, o promotor, ou para quem quer que seja, dentro de um envelope lacrado que junto encaminhe um ofício explicando todos os detalhes e todas as normas jurídicas que abordam este documento. Então, o que eu quero dizer é que, como não há uma solução pronta e acabada e definitiva para a resposta,
eu entendi por bem colocar esse slide para que o hospital defina qual é a sua postura. Respondida essa pergunta, há a segunda parte, que responde o tema que nós começamos, que é como não ser preso. Então, crie um protocolo. A partir da resposta dessa pergunta, há que se criar um protocolo para atender às consequências que virão da adoção daquela postura. Então, neste protocolo, há que se definir a postura do hospital em relação a todo pedido de cópia de prontuário. E aí tem que se administrar as consequências disso, porque se optar pela ordem judicial tem consequência, se optar pela não ordem judicial também tem consequência. E essas consequências precisam ser administradas. Eu coloquei aqui uma interrogação no TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que não é o nome totalmente apropriado para o que eu quero dar, mas é um documento que é conhecido aqui por todos nós que trabalhamos no hospital, que certamente em algum momento a gente já foi pressionado ou questionado por alguma autoridade a firmar um TAC. Ministério Público do Trabalho, que é um termo de ajustamento de conduta. E eu, por analogia, peguei esse documento e sugiro que para cidades menores, ou talvez até de médio porte, ou talvez até de grande porte, não interessa, sentar com as autoridades locais e criar um protocolo a partir da resposta dessa pergunta. Porque se você responder que precisa de ordem judicial em todos os casos, o seu protocolo já está definido. Se você entender que não precisa, aí você tem que definir e talvez, se você sentar com o promotor, com o delegado, com o conselho tutelar e com demais autoridades, você pode falar: olha, todo ofício que vier com pedido de cópia de prontuário para o hospital, nós vamos, aí tem aquelas 6 alternativas lá, analisar o que está sendo pedido e dar a informação não do quadro clínico do paciente, porque é isso que tem sigilo, mas o dia que ele foi atendido, a hora que ele foi atendido, eu posso. Porque às vezes há ofícios que querem saber apenas se o paciente fulano de tal foi atendido no hospital e se sim, quando foi e que hora que foi. Essa informação, ela não é sigilosa, ela pode ser dada. O que não pode, a gente vê em muitos ofícios, solicito informações sobre o paciente fulano de tal, que foi atendido nesse hospital em tal data e tal hora. O próprio ofício já diz que ele foi atendido e na data que ele foi atendido, e solicita informações a respeito do quadro clínico apresentado por ele, se ele já teve alta, etc. e tal. Aí já não pode, porque são informações, aí sim, as informações sigilosas que constam protegidas da legislação são justamente essas que não podem ser informadas ao conselheiro, ao vereador, ou seja lá por quem for. Alguma dúvida até agora, Lucas? Tem alguma pergunta? Porque eu acho que aqui é o cerne da questão do que a gente está falando, dessa definição deste protocolo, porque a partir de agora eu vou só sustentar as consequências da necessidade de criação desse protocolo. Tá, tem algumas, na verdade, tem várias perguntas aqui, algumas já foram respondidas, né? Ou foram parcialmente respondidas. Eu vou passar rapidinho, doutor José Neves, aí o senhor fica à vontade Vamos lá. para dizer se Faz já uma eu foi ou se respondo, não. faz outra eu respondo. Isso, toca. Luiz Felipe, delegados, o senhor já comentou lá sobre delegados, né? Delegados solicitam prontuários do hospital. Como proceder? Quando os peritos solicitam de médico para médico, sempre enviamos, mas nesse caso, como proceder? Quando o delegado pede? Isso. Tá, foi o que eu falei. O delegado por si só, ele não, ele, se ele pedir, o hospital tem que definir se é só com ordem judicial ou não. Se definir que não é com ordem judicial e o delegado não é uma autoridade judiciária, você pode mandar para ele a cópia em envelope lacrado e dizer para ele que a responsabilidade pela manutenção do sigilo é dele. Ou você pode dizer, olha, me diga, que é uma das opções que eu dou lá dentre aquelas 6, me diga a informação que o senhor quer, senhor delegado, que eu lhe informo. Mas eu não vou te mandar o documento. Você quer saber o quê? O dia que ele foi atendido, a hora que ele foi atendido, o dia que ele teve alta. Se for isso que você quer saber, eu te falo. Mas eu não preciso te mandar a cópia do prontuário para você extrair dela a informação que você quer. Só que aí você tem que responder ao ofício com outro ofício
Ele vai fazer um ofício mandando para você e você vai fazer um outro ofício respondendo o que está dizendo. Então, por isso que eu falo de protocolo. É, Na prática, hoje, eu oriento meus clientes a enviarem a cópia em envelope lacrado e faço um belo ofício bem redigido para dizer que a responsabilidade é dele. Isso resolve 100% do problema do hospital? Não, não resolve. Por que não resolve? Porque se o delegado pode pegar o ofício que eu mandei para ele, rasgar e falar que eu sou autoridade, o hospital não tem que dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. A lei me dá o direito de eu fazer o que eu quero fazer. Não é bem assim, mas a gente tem autoridades que se sentem é, os seres supremos do Brasil e eles não são, porque delegado, juiz, promotor, ministro, seja lá o que for, estão sujeitas às leis da mesma forma que nós. E aí ele pode rasgar isso, pode pegar o prontuário e enfiar dentro do inquérito, e aí qualquer pessoa pode ter acesso ao inquérito. E aí o paciente que teve a sua intimidade revelada pelo sigilo do prontuário, pode falar, olha, o prontuário estava no hospital, guardado, mantido em segredo, porque a lei determina isso. Quando o hospital mandou a cópia para o delegado, mesmo falando que era o delegado que tinha que manter o sigilo, o delegado não fez isso e divulgou o meu prontuário. Então, eu vou entrar com uma indenização de dano moral contra o hospital, que foi o cerne, que foi quem desrespeitou a manutenção do sigilo, que era obrigado por lei. Isso pode ter consequências. Há juízes que vão analisar que, quando eu passei a responsabilidade para o delegado e o delegado abriu o prontuário, a culpa passa a ser dele e passa a ser do Estado automaticamente. E eu tenho posturas no sentido de, não, você não podia passar a cópia deste prontuário, nem com ressalva de que você transporia a responsabilidade para terceiros. Há decisões judiciais das duas formas, nos dois sentidos. Por isso que eu falo que a definição da postura do hospital é importante, porque isso se insere dentro aí da administração das consequências. Ah, eu não quero ter dor de cabeça nenhuma, eu não quero passar por nada disso, então a minha escolha de resposta a essa pergunta é sim. Eu só mando cópia de prontuário desse hospital se tiver ordem judicial. Teoricamente, ele vai resolver todos os seus problemas, a não ser se um delegado mais atrevido falar: ah, não vai me mandar cópia? Então vou instaurar o inquérito por crime de desobediência, porque você não quis mandar tal. E aí a gente volta no início da nossa conversa desde agora. Então, eu não gosto de responder assim, Lucas, faça isso ou não faça isso, mas, eu costumo responder de uma forma objetiva, do jeito que a essência dos tribunais seja respeitada. Só que neste caso concreto do prontuário, tem 30 anos que a gente não consegue responder de uma forma objetiva, porque a gente tem variáveis no meio do caminho. Eu mesmo já dei 7 opções de respostas nos artigos que eu escrevi. Então, resumindo, devo entregar cópia do prontuário para o delegado? Eu vou te dizer, depende. Depende da postura que o hospital quer adotar em relação ao envio de cópia deste documento. Tá, eu tô vendo o pessoal, não sei se foi por um acaso, sem querer, mas eu tô vendo uma turma reunida aqui, acho que sim, SVP, né? Tá com a câmera aberta aqui, tem bastante gente junto ali. Levantou a mão para fazer uma perguntinha. Pô, tá. Então, isso, abriu o microfone. Está mais perto aqui. Bom dia. Bom dia, Bom estamos te dia. ouvindo bem. Meu nome é Márcio, aqui do Instituto São Vicente Paulo de Cássio. Primeiro, queria mandar um abraço para o Luiz, faz muito tempo que eu não vejo ele. Doutor, são duas perguntas e meia. Primeiro, como o senhor falou da procuração, o paciente passa para o... que acontece muito, o advogado está movendo alguma ação e pede a documentação. Essa procuração, que a gente tem que exigir ela uma procuração pública, ou pelo menos com assinatura
reconhecido firma ou posso uma procuração normal? E a outra Tá. pergunta é sobre auditoria. O senhor falou se um administrativo mandar auditoria, a gente tem que falar que tem que ser um médico. E se tem que ser, a gente tem que mandar um ofício para a operadora sobre isso e só aceitar se for com assinatura do médico. E a Tá. terceira, que eu fiquei em dúvida, se eu optar para ser todo prontuário eu fornecer via judicial, só pelo juiz, mesmo o paciente pedindo, eu posso entregar para o paciente ou posso, nesse caso, o paciente pedir, o próprio paciente pode entregar para ele sem ordem judicial? Tá bom. Vamos começar pela última. Se o A última. paciente pedir cópia, você pode entregar. O Código de Ética Médica tem artigo específico que trata disso, que seria a legislação de cara aplicada, mas também o Código de Defesa do Consumidor tem previsão semelhante. Então, quando o próprio paciente pede a cópia, não há necessidade de mais nada, só o pedido dele já é suficiente, não há necessidade de ofício judicial. Auditoria. Se você constatar que foi alguém do administrativo que te pediu a cópia, você vai responder a esse ofício dizendo: olha, solicitamos que o pedido seja feito por um médico que está obrigado a manter o sigilo para que possamos atender o pedido. E aí tem que vir um outro ofício identificando o médico e o CRM que está pedindo a cópia. Porque se der rolo lá na frente, eu sei quem é. Foi o doutor José Maria da Silva, CRM número tal, que está pedindo a cópia. Na sua resposta a ele, você vai falar: senhor doutor José Maria da Silva, CRM número tal, atendendo ao ofício tal, estamos enviando a cópia e salientamos e relembramos a necessidade de manutenção do sigilo. Então, há que se fazer um ofício para pedir que o médico peça e depois você envia para ele. E a primeira pergunta da procuração é assim: a procuração hoje ela não precisa de firma reconhecida. Eu, inclusive, entro no STF como advogado usando uma procuração de um cliente meu sem firma reconhecida, porque a exigência da firma reconhecida foi abolida do Brasil, da burocracia. Então, se o advogado ou outra pessoa qualquer trouxeram uma procuração do José Maria da Silva, constituindo ele como representante para tratar de assuntos perante o hospital, seja para pedir cópia, seja para levar a cópia, não há obrigatoriedade de reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma ele é usado quando você desconfia de alguma coisa, mas se o advogado quiser se insurgir contra a exigência do pedido de reconhecimento de firma, ele tem argumentos para insurgir contra. Agora, digamos que o advogado chega lá e fala: olha, eu estou aqui uma procuração assinado pelo José Maria da Silva, eu quero cópia do prontuário. Aí o hospital fala para ele: tá, eu preciso de firma reconhecida. Ou eu preciso de algum outro documento. Ele sai, meia hora depois ele volta com o documento com um rabisco. Eu não sei se aquele rabisco é do paciente ou não, mas a legislação hoje ela não entra nesse detalhamento ao exigir de você que então me manda a cópia do RG do paciente que eu vou conferir com a assinatura que ele fez na procuração para ver se é a mesma. Não há nenhuma norma que exija essa precaução desse nível com o prontuário do paciente. Não há. Então, eu diria para você que, em regra geral, a procuração não precisa de firma reconhecida e a procuração pode ser privada. Não há necessidade nenhuma dela ser pública, porque a pública ela é mais onerosa, mais trabalhosa e não há nenhuma norma que te autorize a exigir procuração pública. Então, a procuração pode ser particular, sem reconhecimento de firma. Você só tem que conferir se o advogado realmente existe, né? O advogado OAB número tal, você entra no site da OAB do Estado, coloca o número do OAB dele, vê se ele existe realmente, pronto. Porque se tiver havido uma falsificação da procuração, a responsabilidade é da pessoa que está lá, e não do hospital, que nesse caso hipotético foi induzido a erro com uma procuração que não era verdadeira.
Você pode voltar no slide, por favor, onde está aqui a relação do quem pode pegar o prontuário, por favor? Aí. Então, nesse caso, ela respondeu, no caso, o paciente é só optar por só a ordem judicial. Só o caso do paciente que eu posso entregar para o paciente, e os outros casos lá, o falecido, menor, profissional, auditoria, juiz de direito, IML, eu não sou obrigado a cumprir? Foi o que eu falei. Depende da postura que a sua unidade de saúde vai adotar em relação a esses vários pedidos de cópia de prontuário. Se você entender que o hospital só vai mandar cópia para o juiz de direito, você não vai mandar para nenhuma dessas pessoas. Só que você vai ter que explicar por que não manda. Se você entender que pode mandar para essas autoridades, aí você vai lá naquelas opções de postura e pode eventualmente mandar para o delegado o ofício em envelope lacrado, a cópia do prontuário em envelope lacrado, administrando as consequências sobre as quais eu acabei de falar. Então, só mais uma para terminar. A procuração pode ser feita com outra pessoa também, uma pessoa estranha ao paciente, né? Aí o paciente pode ter uma procuração do prontuário, mesmo sem ser Não, advogado. não. De quem recebe a procuração. Sim. Sim, o paciente pode dar a procuração para um advogado, para um parente, para qualquer pessoa. Ele pode, que seja maior de idade. Ele pode constituir qualquer pessoa como procurador dele, desde que seja o próprio paciente, obviamente. Obrigado, doutor. Ótimo. Nada. Mais alguma, Lucas? Tem bastante. A gente vai, vamos, deixa eu só. Alguns, na verdade, foram alguns comentários que foram feitos, algumas já foram respondidas. E aí Muitas tem. discordâncias? Quero as discordâncias, porque é discutindo as discordâncias que a gente aprende junto. Não, tem algum comentário. Eu estou passando e vou. Tem a Silvia até fez um comentário. Ô, Silvia, depois se você puder me chamar no Silvia Andrade, acho que era de Minas. Não sei se você está no nosso grupo do WhatsApp. Se você puder me chamar como administrador lá. Mas assim, ela fala aqui sobre que eles juntamos sobre esse comentário lá da cópia do prontuário, somente partes específicas. Teve um comentário assim, ó, o paciente tem direito à cópia de todo o prontuário ou somente partes específicas, né? E no caso, o O paciente como paciente pessoa tem direito física, à cópia de todo o de prontuário. todo. O É, hospital não tem legitimidade, nem competência, nem interesse, nem nada para dar a ele um pedaço que ele acha que tem que dar. É prontuário integral. Prontuário de integral. internação, de atendimento no PS, ficha de atendimento no pronto atendimento, na UPA, na UBS, no posto, seja lá onde for. Quando a gente fala de prontuário, isso está na própria definição da Resolução 638 do Conselho Federal de Medicina. Prontuário é documento único. Prontuário é um só. Não compete ao hospital ficar separando as partes que ele acha, de acordo com a opinião dele, que o paciente teria direito. Isso não cabe ao hospital nem a nenhum médico. Tá, quem fez essa pergunta foi o Nicolas, a Silvia só fez um comentário abaixo, o Alexandre, eles... nossa unidade, tivemos um paciente que foi indicado para cirurgia, o paciente recusou e se evadiu, né? E procurou uma nova unidade. Neste caso, o hospital, a nova unidade, o hospital solicitou esse prontuário. O que seria mais, de hospital para hospital, o que seria mais indicado? Se for de médico para médico, entra naquela regra geral de que o médico de lá e o médico de cá, todos devem obediência ao sigilo constante do Código de Ética Médica. O cartão do SUS, né, que está aí há 20 anos tentando ser implantado, teoricamente ele faria isso, né? Se você tem o cartão do SUS que nunca existiu e acho que nunca vai existir, se ele chega numa outra unidade de saúde, olha, está aqui meu cartão, as minhas As informações estão aqui, não informações. precisaria disso. Mas um hospital, desde que representado pelo médico, pode pedir cópia do prontuário para o outro hospital para ganhar tempo, para entender as nuances, etc., para atender bem o paciente, né?
O Carlos Tenório ele fez algumas perguntas, mas foi durante a sua fala que ele fala, segundo o CFM, a auditoria deve ser in loco. Enviar o prontuário não estaria ferindo a LGPD e a RN da CFM. E ele coloca uma resolução aqui da CFM, sobre a auditoria, e fala que é direito, também coloca um artigo, né? O artigo 10 é direito do médico na função de auditor acessar em loco toda a documentação necessária, sendo vedada a retirada de prontuários ou cópias da instituição. Quem que é? É o Carlos Tenório. Carlos, essa discussão de in loco ou não in loco, eu acho que em 2025 ela perde um pouco o sentido, porque com as tecnologias que a gente tem, não só com o e-mail, que pode até não ser criptografado, mas você pode pegar um link da cópia do prontuário e criar uma senha para acesso a esse link e mandar o link para a pessoa do outro lado. De maneira que a pessoa do outro lado vai acessar aquele documento num link que tem senha. Então, apesar de sim existirem as normas que fala de verificação in loco, eu não falei aqui. Aliás, tem lá naquelas 6 opções, quando você sugere à autoridade que não vai mandar a cópia do prontuário e para ele nomear um médico para vir até o hospital para colher as informações que ele precisar. Essa norma existe, ela é usada e ela já foi defendida. Mas nós não temos no nosso querido Brasil gente suficiente para fazer isso. Delegado não tem um banco de médicos que ele fala: olha, doutor João, vá até o hospital tal olhar o prontuário desse paciente aqui. Ele não tem o médico, ele não tem como pedir o médico, e isso não vai acontecer. Então, apesar da legislação dizer isso, Carlos, que é o mundo ideal, na prática nós não temos. Então, eu acho que é plenamente defensável hoje em dia, 2025, com toda a tecnologia que a gente tem, você não exigir que a pessoa venha fisicamente até o hospital, que pode se localizar em qualquer parte do país, e que você facilite o acesso a ele, ao médico, que tem direito de acessar o prontuário, desde que mantenha sigilo, de uma forma tecnológica mais adequada. Então, apesar da lei dizer isso, do ponto de vista literal, eu acho que isso pode ser relativizado para as tecnologias. Se o STF relativiza direito fundamental, Carlos, nós não vamos relativizar a previsão de exigência em loco para análise de prontuário? Então, se a gente pode relativizar direitos fundamentais previstos na Constituição, a gente pode relativizar presença física em loco de pessoas autorizadas para analisar prontuário. Eu penso assim, certamente alguém discorda de mim, e eu acho ótimo porque, como eu disse, é na discordância que a gente aprende. Doutor, posso só fazer um apêndice? Opa, Doutor, a questão do delegado, da justiça, do oficial de justiça e toda a questão do em juízo, digamos assim, compreendido perfeitamente. Eu acho que realmente faz todo sentido. Agora, a questão que eu levanto é sobre as operadoras de saúde, né? As operadoras de saúde, muitas das vezes, elas ferem em todos. Se a gente pegar a resolução do CFM que saiu ontem, que fala sobre a auditoria médica, se a gente pegar as operadoras de saúde, elas ferem de ponta a ponta, porque elas querem retirar. Elas querem retirar o prontuário, elas querem intervir no meio do tratamento, ferindo a questão do médico assistente, enfim. Então, a minha pergunta, e todo o tempo eles querem que nós pegamos o prontuário inteiro e encaminhe esse prontuário para eles poderem, e muitas vezes até dar alta por paciente. Chega a esse ponto, tá? A própria aham, operadora chega ao ponto de dar alta para o paciente. Então, a dúvida é nesse quesito com a operadora de saúde, né? Se na resolução normativa
prega que o médico auditor tem que estar em loco para verificar esses quesitos e pode simplesmente fazer anotações e não levar uma cópia, como que a gente pode atuar seguindo essa questão, como o senhor colocou, que de médico para médico poderia levar o prontuário? Ótimo, Carlos. Você deu um gancho ótimo para eu dizer o seguinte: ah, usa-se um argumento técnico jurídico para dentro de uma relação comercial. A gente sabe, isso vai ficar gravado, que as operadoras invariavelmente buscam algumas alternativas para glosar pagamentos, para retardar pagamentos, e algumas delas, como você disse, cometem infração administrativa e, eventualmente, até infração legal, dando palpite no tratamento do paciente e até chegando ao absurdo de dar alta. Eu nunca peguei um absurdo de auditor dar alta, mas já peguei, obviamente, um monte de auditor dando palpite na assistência, coisa que há resoluções que os proíbem. Os proíbem. E aí a gente tem uma relação comercial que a operadora usa para atrasar o seu pagamento, para glosar o seu pagamento, para atrasar seu pagamento, para fazer de tudo. E aí ele usa a interpretação literal das normas que convém a elas, e a gente do lado de cá tem que usar a interpretação das normas legais e jurídicas que convém à nossa proteção. O problema é que a gente tem uma briga de gigante de Davi e Golias. As operadoras detêm o direito que os hospitais detêm o dinheiro que os hospitais precisam, e os hospitais não podem bater de frente contra as operadoras, por mais que elas os tratem de uma forma indevida, porque é uma questão financeira, é uma questão comercial. Se um plano de saúde ou uma operadora deixar de te repassar o faturamento de 2, 3, 4 meses, ela vai te quebrar. Você não vai pagar folha, você não vai pagar fornecedor, você não vai pagar nada. E aí você acaba fazendo vistas grossas a algumas situações para que ela não retenha o seu faturamento e não quebre suas pernas. Então, assim, eu te digo que você tem argumentos jurídicos suficientes para abrir um processo disciplinar contra o auditor que dá palpite no atendimento do seu paciente. Você tem argumento mais do que suficiente para abrir um processo disciplinar no CRM contra o auditor que chega a cometer o abuso de dar alta para o paciente que não é dele. Você pode fazer boletim de ocorrência por conta disso e você pode até entrar com ação judicial contra as operadoras que agem dessa forma. Então, há argumentos jurídicos e material jurídico para você fazer isso. O que precisa saber é: o meu hospital está disposto a comprar uma briga dessa com a operadora, correndo o risco de, usando o poder capitalista que ela tem, de reter o meu faturamento e quebrar minhas pernas? Então, a gente está usando argumentos jurídicos para sustentar posicionamentos comerciais. E isso não vai dar certo, Carlos, porque em algum momento você vai ter que abrir mão do seu direito que lhe é assegurado pela norma e você vai ter que baixar a cabeça para o poder capitalista da operadora de saúde. Mas eu diria para você que se você quiser confrontar as resoluções com as operadoras, você pode fazer um tumulto na vida delas e fazer com que elas cumpram efetivamente o que está escrito, e sim, elas ultrapassam os limites que elas têm. E há argumentos jurídicos para fazer isso, e seu advogado certamente os conhece. Só tem que ver se o diretor do hospital não vai chegar para o advogado e falar: calma, dá uma maneirada, a gente precisa deles, vamos fazer aqui um argumento, mas não vamos em frente, não vamos fazer boletim de ocorrência, não vamos denunciar na ANS, não vamos denunciar no CRM. Então, Carlos, eu entendo o que você falou, mas a gente tem que entender o contexto também de tudo isso que você disse. Doutor, só para fechar, então, o senhor disse que, nesse caso específico, então, com a operadora de saúde, se haver a solicitação de envio de prontuário de forma digital, o senhor aconselha em um envio, então? Eu entendo que sim. Eu entendo que pode ser enviado, pode-se criar uma rotina para isso, um link com senha e etc. e tal.
Se for pedido por um médico, você também manda por um médico? Eu entendo que sim. Eu entendo que se o hospital quiser bater na tecla que o auditor tem que vir até o hospital para colocar o prontuário ali em cima da mesa, se ele for em papel, ou sentar na frente do meu monitor e ficar passando as páginas, eu entendo que isso pode ser relativizado por meio das tecnologias que a gente tem. E o hospital que insiste nisso provavelmente está querendo fazer uma represália contra a operadora, porque ela também usa de represália contra ele. Só para finalizar, o senhor citou algo do STF para fazer essa relativização. O senhor poderia repetir, por gentileza? Não, o que eu disse é que quando há a prevalência do interesse público, e aí por interesse público você pode entender a investigação policial, a investigação criminal, enfim, interesse público é uma expressão muito usada no Sim. mundo jurídico e ela é muito ampla e ela é muito Uhum. subjetiva. Mas as decisões judiciais dizem o seguinte: quando houver interesse público, eu relativizo o direito fundamental da privacidade e determino que o hospital junte o prontuário pro delegado. Tá, Perfeito, muito obrigado. obrigado. Obrigado, Carlos. Tem mais uma pergunta, Posso? Silvia. Bom dia. Bom Jaqueline, dia. Posso fazer uma pergunta? fique à vontade. Bom dia, doutor Josenir. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Acho que tem dúvidas também aqui no chat a respeito do paciente internado. Eu posso estar liberando esse prontuário para o paciente? Eu posso estar liberando a cópia? Ou somente essa cópia ela pode ser fornecida na finalização, no momento da alta? Em que momento o paciente ele pode solicitar ou o familiar durante a internação? Eu escrevi um artigo esses dias exatamente sobre isso, Jaqueline. É uma situação inusitada. Tem 2 anos que uma colega minha enfermeira estava com uma amiga internada, e ela, como enfermeira, autorizada pela amiga que estava consciente, que era paciente, quis ir lá no posto de enfermagem e ver o prontuário. E aí falaram para ela: não, eu só posso deixar você ver o prontuário depois da internação. E ela me ligou e falou: escuta, é uma situação meio inusitada, tal, não sei o quê. Eu falei: realmente é inusitado, vou escrever sobre isso. E tem uns 2 anos que eu escrevi sobre isso e eu acho que eu republiquei esse texto meu por esses dias nas minhas redes sociais. Respondendo objetivamente a pergunta, sim, o paciente ou quem for autorizado por ele tem direito de ver o prontuário à medida que a internação ou que o atendimento está sendo feito. Ora, nenhuma lei trata do momento de acesso ao prontuário. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas, se eu posso mais, que é ter a cópia integral do prontuário depois do atendimento, eu posso menos, que é ver o prontuário durante o atendimento. Aí, Jaqueline, eu acho que a questão é mais operacional do que jurídica. Do ponto de vista jurídico, eu diria para você que sim, o paciente ou quem for autorizado por ele pode ver o prontuário durante o atendimento. Não há lógica, não há argumento jurídico que se possa ser usado para sustentar a tese que ele só pode ver o prontuário depois que ele tiver alta. Não entendo que isso não é sustentável, tá bom? Ok, doutor, muito obrigada. Obrigado, E Jaqueline. certamente há quem discorde de mim nesse aspecto, viu, Jaqueline? E é ótimo, eu adoro quem discorda de mim. Jaqueline em Santa Casa de Pereira Barreto, aqui no Já interior de são São quase 11 e Paulo. meia, Lucas. Eu tenho mais uns É, 5 ou 6 slides, e aí você eu dá a vou. dinâmica que você quer. Não, isso que eu ia falar agora mesmo. Agora já é 11h30, 11h28 aí. Eu tenho duas perguntas, eu acho que mas acho que eu vou pedir Não, manda É, que eu respondo. rapidinho, Manda. tem mais algumas, mas é como sempre, sempre tem muitas, né? É. Quando o Dr. Josenir tá por aqui, a gente sempre vai, se for deixar, nós vamos o dia inteiro, né? Mais É que uma são as consultas gratuitas, Lucas. Eu então. entendo. Ó, uma é sobre, acho que nós já falamos sobre isso em algum webinar, eu acho que o senhor estava presente, que foi sobre imprensa, né? Quando solicitado pela imprensa, né? Mídias, Não. né? E aí eles perguntam, que é uma sede da imprensa, desculpa, que é a doutora Éder da Santa Casa de Matão,
Pergunta como poderia fazer uma funciona ela. palestra específica só de imprensa, imprensa É, versus prontuário, etc. Mas, enfim. não. E Agora, se o também, paciente autorizar o Léo Dias a ter acesso e por escrito, você entrega para o Léo Dias, porque o Léo Dias é o procurador, é o advogado, a pessoa escolhida pelo paciente para ser o procurador dela. Pode ser eu, pode ser o Lucas e pode ser o Léo Dias. Se o paciente autorizar e está confirmado que foi ele que assinou a procuração, entrega para o Léo Dias. Vamos nessa. e uma outra pergunta sobre o RH da empresa desse, por exemplo, é um funcionário que eu acho que foi isso que eu já perdi aqui aonde estava essa, eu não vi, não estou vendo mais, mas eu li que era sobre o RH, solicitar o RH, o funcionário que estava internado, solicitar para ver a veracidade disso. Acho que Não, o também não, RH né? não. O médico do trabalho, se tem RH, tem médico do trabalho, né? Tem médico de PCMSO. O RH não, mas o médico do PCMSO ou médico do trabalho, sim, pode eventualmente perguntar. Mas aí o próprio Código de Ética Médica e mais algumas leis trazem um tratamento dessa informação, né? Mas pode, o médico sim, o RH não. Então, Tá. Lucas, eu Vamos vou passar continuar, vamos lá. aqui. Então, como eu disse, a gente tem que ter uma postura. Por que que a gente tem que ter uma postura? Porque não há uma postura única, pré-definida, certa em relação a esse assunto. Adotada a postura, cria-se o protocolo para ver como é que essa postura vai acontecer ao longo do tempo. Se adotar a postura sem ordem judicial não há prontuário, que é sustentável, adota-se essa postura, porque recusar ordem ilegal não é crime. A não atender ordem de quem não tem legitimidade para pedir cópia do prontuário não é crime. Você só tem que responder o ofício falando: senhor delegado, não vamos te encaminhar a cópia do prontuário, porque, de acordo com o STF, de acordo com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, de acordo com a decisão tal do STJ, de acordo com não sei com o que, só com ordem judicial eu vou te entregar. Essa é uma postura. Sem ordem judicial não há prontuário. Então, o ofício chegou, o que que eu faço? Está ali. Recebeu o ofício? Analisa o ofício. Compara a análise dele com a postura definida pelo hospital. E daí você tem duas opções. Ou você cumpre ou você questiona, que é mais ou menos o resumo do que eu falei até agora. Nós temos decisões judiciais, como eu disse, do STF, do STJ e do STF, dizendo assim: o STJ, a requisição de dados médicos sigilosos pelo Ministério Público ou pela polícia, sem autorização judicial, é ilegal e a prova é nula. E o STF fala que a quebra do sigilo é exceção e exige declaração judicial fundamentada. Se adotar a postura de que eu só mando cópia de prontuário com ordem judicial, essa é a base legal. Se entender que eu posso mandar cópias de outra forma, você tem aqui 6 opções no cardápio que eu dei, sendo que a sexta, que também é sustentável juridicamente, é mandar a cópia mesmo sem ordem judicial. E as posturas estão corretas, e aí depende do que eu escrevi aqui, ó. Administre as consequências. Cada postura tem uma consequência, e aí você vai administrando as consequências daquele posicionamento. Aí, crime de desobediência ou abuso de autoridade seria para uma situação um pouco mais aprofundada, que não é o caso. Às vezes você tem pressão, né? Às vezes você recebe um ofício do delegado. Você responde dizendo que vai ser só com ordem judicial. E aí você recebe um outro ofício do delegado te pressionando. Se você não me mandar, eu vou te prender em flagrante por desobediência. E aí você vai responder esse segundo ofício falando: olha, fique à vontade, mas a minha postura não é dolosa e ela está calcada na legislação e na decisão dos tribunais superiores. Ou o delegado pode falar: não, mas eu preciso disso, que é para uma investigação urgente, é uma investigação que foi para a mídia, que não sei o quê, não sei o quê. Você vai falar: beleza, entendemos a preocupação, queremos que o senhor investigue, mas o prontuário está aqui esperando a ordem judicial para lhe entregar. Depende, como eu repito, da postura. Então, previna, treine a equipe, da recepção ao arquivo do SAMI ou do SPP, todos devem saber a postura do hospital. A gente só manda com ofício judicial ou a gente manda também sem ofício judicial? Crie um modelo de ofício, onde você vai argumentar
os seus entendimentos sobre aquelas posturas e deixa o jurídico sempre de sobreaviso para ele atuar na administração dessas consequências. Sigilo é a regra, a ordem judicial depende ou não depende do protocolo e a resposta tem que estar fundamentada juridicamente. E aí tem o meu Instagram e LinkedIn para quem quiser me acompanhar ou quem quiser apontar a câmera do celular para esse QR Code já tem acesso a todo aí o meu cardápio de redes sociais. E lá eu sempre escrevo sobre isso. Escrevi ontem, escrevi anteontem, a semana passada também, e certamente voltarei a esse tema várias outras vezes, mas eu também escrevo sobre vários outros aspectos do ambiente hospitalar, do ambiente médico, do ambiente de terceiro setor e por aí vai. Então, Lucas, eu encerro aqui a apresentação e continuo aqui com você, com quem mais quiser, para a gente evoluir mais uns 5, 10 minutos, a gente fica aqui. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado, Luiz, obrigado, Azevedo Capacita, por permitir essa disseminação de conhecimento, essa troca de informações, para que a gente tenha cada vez mais segurança no ato de proceder dos hospitais e dos médicos e das demais pessoas envolvidas na proteção do sigilo do prontuário do paciente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Josenir. Se quem já está aí as redes sociais do doutor Josenir, ele é muito ativo, né? Assim, eu vejo, acompanho vários vídeos, vários reels, vários stories, vários artigos, sim, também. Esse é o motivo da gente estar sempre convidando o doutor Josenir por aqui. Muitas dúvidas, sim, eu sei que tem. Muitas pessoas pediram aqui a gravação. A gravação nós vamos disponibilizar no grupo, tá? A gente tem um grupo do WhatsApp. Lá a gente vai colocar o link. Mas vai No ficar no finalzinho YouTube aqui. também, né? Tá no YouTube também. YouTube Azevedo Capacita, procura lá, Azevedo Capacita. Doutor Josenir também pode compartilhar junto com a gente. Sigam as redes sociais dele e a nossa, Azevedo Capacita. E liberamos lá a gravação. Alexandre, vou colocar aqui o grupo, tá? Esse grupo do WhatsApp. Vou colocar aqui também. Eu vou pedir para que você. Nós chegamos, viu, doutor Josenir, hoje a 198 pessoas aqui online junto com a gente. Não chegamos à nossa marca que nós vamos alcançar, chegaremos aqui ainda, né? Nosso Pô, no objetivo. outro deu 500, hein? Não, vamos chegar nessa marca. Mas eu vou. E assim, a gente vai ter, acho que tem muito assunto. Esse é o nosso segundo episódio com o doutor Josenir, mas o episódio 113 aqui na TV do Capacita. O contato. Viu, Lucas? Mas a gente tem que aprender a contar também, porque igual o pessoal lá de Cássia, lá do Marquinhos, que estava falando. Tinha Aham. quantas pessoas lá, Cristina? Então, Então, exatamente. Não nem deu para contar, muita gente. então, na verdade, é pontos de acesso, né? A gente fala com É. tantos pontos de Muito acesso mais a tantas pessoas. conexões, né? A gente já teve, do Josenir, principalmente, já teve acesso, que tinha auditório, né? Tinha Auditório, salas de exato. reuniões cheias, né? É. Então, mas para a gente, assim, eu que conheço o Josenir e o trabalho dele faz bastante tempo, é privilégio, né? Porque a gente sabe como que é difícil a gente ter esse tipo de informação nas localidades, né? Então, não consegue, né? Os hospitais ficam tentando viver no dia a dia com coisas deles, mas tem coisas que não acham em todo lugar, né? O conhecimento do Josenir, a experiência, a prática, a vivência que teve, e para a gente é um privilégio conseguir proporcionar, levar esse conhecimento de forma gratuita, né, para as entidades, mesmo que seja para despertar um interesse. Claro que vocês fiquem à vontade de contatar também o Dr. Josenir, tá? Ele ainda não vive de filantropia, né? Não liberaram sebas para a gente, né, Josenir? É. Deveria, Eu né? ainda Tanto não que tenho nós Ó, tivemos, cebos. o tanto que nós Paraguaçu fazemos, eu queria Paulista. ter os sebas, mas não conseguimos ainda, então fique à É, vontade de procurar o Josenir, Azevedo, a gente trabalha também, viu? Presta serviço, então... Paraguaçu Paulista, Luiz, tá com 114, com 14 participantes lá no anfiteatro e E mais não algumas abriu nem a pessoas. câmera, não abriu nem Não a câmera. abriu. Quem, É. quem, quem que tá lá? Eu ia em Paraguaçu Paulista, acho que eu não tinha nem 18 anos quando eu Eu ia ia, lá. eu ia no Termas, no Paraguaçu, mas faz muito tempo, viu? Não, mas Muito. eu ia trabalhar lá, eu não tinha 18 anos, eu tinha aparelho nos dentes ainda. Vai abrir Na a época, câmera aí, ó. Vamos abrir. Agora a gente na vê época a da turma lá. Cíntia, não sei se a Cíntia tá lá ainda.
Agora que eu estou vendo o chat aqui, tem 119 mensagens. Tem Eita. muita. Tem. Eu não consigo ver o chat à medida que eu estou apresentando. Se eu Sim. conseguisse ver, eu mesmo já iria responder. Eu Não ia vou. poder, não ia poder ter PowerPoint, daí você ia ter que ter um terço Só do PowerPoint só. só. Mas de É. repente na próxima eu abro numa tela à parte e vou tentando fazer ao mesmo tempo, sei lá. Na próxima a gente faz um Roda Viva, o que que você acha? Né? É verdade. Ô, Bom, se não temos Lucas, mais perguntas, mais consultas gratuitas, acho Ah lá, que já passamos acabou de muito tempo chegar, aí, ó. todo mundo tem seus compromissos, né? Não queremos ser o. Já perdemos aí uns 20 minutos com o ataque que tivemos, né? Pois é. Lucas, deixa eu Oi. fazer só uma pergunta para a gente finalizar, porque esse tema ali é bem interessante, né? E vai surgindo as dúvidas. Tá bom. Passamos por uma situação em que a paciente ela tinha acuidade visual e nossa instituição não tinha o sistema de Braille e estava sob a companhia de amigos da família. Aí, nesse caso, como que eu posso proceder a uma autorização com ela somente falando verbalmente? Eu posso fazer uma gravação dela autorizando o acesso ao prontuário, a liberação do prontuário, porque como eu não tinha um sistema de Braille, ela não sabia o que ela ia assinar. Aí, nesse caso, a gente ficou com uma dúvida na hora. E a minha dúvida, eu posso fazer uma gravação Tá, afirmando a autorização? tá. Tá vendo, Jaqueline, como a gente não tem como ter uma postura única definida para os É, casos? Olha só o que você está dizendo, né? Muito interessante. A pessoa que não tem condição de se expressar, quer dizer, ela tem condição de se expressar, mas ela não está vendo o que está acontecendo. A alternativa burocrática que a gente tem para isso é o escrevente de cartório. O cartório é o representante da pessoa que tem algum tipo de dificuldade de se expressar, e como ele tem fé pública, e ele transcreve aquilo, teoricamente é a consolidação, é a materialização da coisa. Mas, obviamente, que a gente não teria que fazer isso. Você disse bem, estando ali naquele momento, se ela estava com pessoas do conhecimento dela, ela poderia falar: olha, eu sou a paciente, eu tenho problema na visão, está aqui a Maria, que é minha mãe, minha prima, minha cunhada, minha sobrinha. Ela pode me representar ou pode dizer se o documento que você está me apresentando eu posso assinar. E aí, se for uma autorização, ela, paciente, assina e a sobrinha, tia, prima, seja lá o que for, também assina. E você pode também filmar tudo isso e guardar na nuvem para que, caso em algum momento ela venha a dizer que foi induzida a erro, que aquela menina não era nada dela, não sei o quê, não sei o quê, você tem a gravação para se proteger. Agora, você deu um exemplo muito específico, né? A paciente estava ali, estava com familiares, tal, não sei o quê. Eu só tomaria precaução de pegar a assinatura de todo mundo nesse documento, além da paciente. Porque aí, quanto mais assinatura você pega, mais tumulto você cria e mais proteção você tem para, se tiver que discutir judicialmente, você tem mais gente envolvida. E pega testemunhos do tá hospital ok. também, ali. Se isso aconteceu no posto de enfermagem, pega ali duas, três atendentes, auxiliares, técnicas, ou mesmo a enfermeira, para elas assinarem tudo junto também. Junta todo mundo, porque quando der problema, você tem mais indícios e mais material para defender a postura que você adotou. Ok. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado, Obrigado. Jaqueline. Eu Vou anotar vou. aqui para escrever sobre isso, viu, Jaqueline? Muito bom. Eu vou pedir para o pessoal abrir a câmera, já até mandei um recadinho aqui no chat. Quem puder, claro, né? Abrir a câmera para a gente fazer a nossa foto final. Tem uma turma aqui Você viu o reunida. Paraguaçu ali? A Paraguaçu Eu abriu a vi câmera. Paraguaçu, ó, Paraguaçu, na hora que nós vamos fazer a foto, vocês levantem a mão, assim, igual o pessoal faz em auditório, né? Quando levanta assim, tá. Então, vamos fazer a nossa foto. Tem uma turma realmente ali. A, É, Gis- a, Gi- a Gisla Elane também falou que só não teve mais gente porque hoje é perto do quinto dia útil. Toda quarta-feira a gente está aqui, viu? Cada dia um tema. ca-
Cada dia um tema. E nós vamos deixar, como tem a gravação, o doutor Josenir já deixou os slides ali na gravação, então fique à vontade depois ter um contato, consultoria com o doutor Josenir aí. Algumas perguntas, Gravação, muitas inclusive, com perguntas. símbolos, né? Teve um momento que apareceram símbolos ali. Infelizmente isso acontece. Acho que para quinta série deve ser isso, não É, sei. Deve ter alguém em colégio aí, colegial assistindo isso aí. Vamos lá. Eu vou contar até três. O pessoal que quer participar do nosso grupo, eu vou deixar o link aqui. Enquanto vocês vão se arrumando, eu estou vendo aqui a Denise. Deixei o link aqui novamente. Eu vou compartilhar. Estou vendo o Luiz, o Alexandre, o Eduardo está sempre com a gente aqui também. Carlos Tenório que participou. Deixa eu colocar assim como o doutor Josenir colocou na tela aqui, eu vou colocar o QR Code do nosso grupo, tá? Do WhatsApp. Aí vocês escaneiam o aí Caleb, eu quem não faz. melhorei ou piorei de 99 para cá? Verdade, cadê o Caleb? Caleb Acho que abriu o microfone. Cadê? Oi, tô na escuta. o Caleb, eu melhorei ou piorei de 99 para cá? Rapaz, eu sou suspeito porque eu sou um admirador do senhor, doutor Josenir. Eu queria agradecer ao pessoal da Azevedo por nos brindar, né? Eu já ouvi o senhor também em outras oportunidades, né? Mas no início da sua fala, o senhor falou sobre a questão se era PowerPoint ou se era aqueles retroprojetores, né? Exatamente. Eu acho, eu fiquei tentando resgatar aqui como que foi a apresentação. Mas, assim, o senhor fala com muita propriedade e naquela oportunidade o senhor foi muito enfático, né, sobre a questão de não entregar. Naquela época eu ainda não tinha ainda experiência como gestor hospitalar, porque eu era um acadêmico ainda na São Camilo. E assim, hoje na fala do senhor eu vejo que o senhor fala com mais profundidade, né, com mais propriedade e mas assim com muita segurança, né? E assim, hoje o que tem de novo nisso tudo, né? Agora a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então assim, muitas coisas vieram aí para tornar esse tema ainda mais atrativo. Né? Eu só queria deixar um gancho aí, uma sugestão, talvez para uma próxima oportunidade como essa, a gente falar um pouquinho também sobre a questão da guarda do prontuário, né? Então a gente discutiu alguns aspectos aqui. O que acontece hoje com esses métodos de digitalização de prontuário, né? Será que ele substituiria, talvez, ou ainda a gente tem que ficar guardando fisicamente? Porque esse hospital que eu trabalho aqui é um hospital relativamente pequeno, menos de 100 leitos, e olha que ocupa muito espaço para o armazenamento, né, de documentos. Imagina quanto custa isso num hospital de grande porte, numa Ah, capital, né? Então fica aí poderemos como falar. sugestão. Mas a resolução do CFM 1639 traz lá as regras que você tem que observar para isso. Mas fica aí a sugestão para o Lucas. Só acertar a agenda. Só acertar a Vamos agenda tentar agora. acabar, Lucas, mas só para não pegar o gancho do Caleb, a LGPD não trouxe nenhuma obrigação que nós aqui trabalhamos na área da saúde não sabíamos. A LGPD, se alguém cumprir alguma coisa com base na LGPD, é porque não conhecia a legislação específica que a gente já tinha. Então, a LGPD, eu não posso dizer que ela não se aplica à área da saúde, mas posso dizer que ela se aplica subsidiariamente, só naquelas situações em que a gente não tiver norma específica que cuide do assunto. E nós temos normas específicas que cuidam de todos os assuntos, inclusive do prontuário. Então, dar o gancho aqui para o Lucas, a LGPD não se aplica à área de prontuário do paciente como norma primeira a ser observada. E que venham as discordâncias. Captei a vossa mensagem. Igual a segunda escolinha do professor Raimundo. Captei a vossa mensagem. Bom, vou contar um, dois, três. Eu tô vendo a turma aqui reunida. Vocês seguram aí o sorriso, arrumem o cabelo, né? Aquele sorriso bonito. Caleb também pode, o cabelo. Isso.
Vamos contar 1, 2, 3, vamos tirar a nossa foto. Segure um pouquinho, que tem mais telas aqui. A Gislaine, tem mais gente com ela, a Cristiane. O pessoal tá na minha tela agora, o pessoal de Paraguaçu. Nós combinamos. Se vocês não quiserem, tudo bem, fica à vontade, mas a gente levantar a mão assim. Fica bom porque a gente vê vocês assim, ó. Vou contar. Registrar o Hospital de Apiaí também, tem bastante gente aqui com a Tem gente, o também, é Hospital de verdade. Apiaí. É. Eu vou contar 1, 2, 3, mas vocês seguram que tem duas. Eu tenho mais telas aqui com o pessoal com a câmera aberta e eu consigo fotografar aqui, tirar o print aqui, na verdade, de todos aqui. 1, 2, 3. Vamos lá, 1, 2, 3. Aquele sorriso. Mais uma vez, segura o pessoal de Paraguaçu, segura aí. Isso, aí, ó, todo mundo lá com a mão levantada. Vamos lá, segura aí, Vitor, Nicolas, Hospital de Apiaí, Hospital Electro Boni, a Carmen. Vamos lá, 1, 2, 3. Agora foi. Bom, doutor Josenir, Muito bom. obrigado a todos que participaram, Luiz também. Eu vou deixar aí os comentários finais para vocês, né? Se bem que eu não falo muito, eu só observo, acompanho, fico atento aqui, né? Às vezes surgem algumas emoções, mas estou por aqui. Mas, doutor Josenir, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Acho que a gente tem muitos assuntos aí pela frente. Aquelas quartas-feiras que nós conversamos um pouquinho antes de começar aqui, né? Como toda quarta-feira tem um assunto. Assunto a gente tem realmente, mas a dificuldade de buscar informações, mais pessoas como o senhor, né, que estão dispostas a estar com a gente, contribuindo gratuitamente, assim como nós falamos, né, a conversar com instituições, né, do Brasil inteiro nessa manhã, e agradecer, né, a sua disponibilidade, o conhecimento que quem traz, na verdade, é o convidado. A gente só está aqui como uma plataforma para disponibilizar e fazer essa conexão, esse network entre todos. Obrigado mais uma vez. Muito bem. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aqui as quase 200 pessoas que estiveram com paciência de ouvir por quase 2 horas. Tomara que eu tenha trazido alguma informação que agregue na sua atividade do dia a dia, porque essa é a intenção. Se eu ficar falando o tempo todo e não trouxer algo concreto para que você possa usar, ia ser um falatório talvez desnecessário, não é muito o meu perfil. Então, tomara que eu tenha atingido esse objetivo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E Feliz Natal, né? Eu vou ser o primeiro a dizer Feliz Natal aqui para todo mundo. Verdade. Luiz, obrigado mais uma vez a todos que participaram também. A Valeu, nossa, Lucas. valeu, a nossa foto, a fotinha, sigam lá nas nossas redes sociais, Azevedo Capacita, procure lá, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, o que vocês quiserem, a gente está lá, Azevedo Capacita, essa foto vai estar lá também, junto com o Dr. Josenir também. Obrigado, pessoal. Ótima Tchau, gente. Tudo semana. de Valeu, bom. gente. Tchau. Tchau.